Pergunta para a Lívia. Lívia, você assistiu o jogo do Flamengo e Fluminense hoje? Sim. O que você pode falar do jogo? Boa noite para você. Depois eu pergunto do Corinthians para você. A gente vai misturando tudo. Flamengo e Fluminense hoje, que por sinal o seu Diniz tirou 2 zagueiros. Primeiro tempo estava um jogo tão ruim, tecnicamente, né? E aí, do lado esquerdo, o Cebolinha não estava, eu assisti o jogo, eu e o Júlio, meu filho. Aí o Cebolinha não estava jogando nada, aí o Diniz voltou pro segundo tempo, tirou 2 zagueiros, aí o Flamengo deitou e rolou. É, exatamente. Boa noite, Boa Neto. noite. Boa noite para a mesa, para todo mundo que está ligado aqui no apito final. O clássico carioca estourando aqui na tela da Band, né? Que todo mundo acompanhou. A baita audiência, né? Aqui com a gente, sim. Em São Paulo Deu uns foi... 15, 16 pontos lá no Rio. São Paulo foi lindo. 17 a 10. 7 pontos aqui, batendo 17 no Rio, 17 no Rio e 10 para outra, né, que eu não suporto. Tem gente que ainda acha que o clássico não é tão charmoso assim, mas é sim, tanto o clássico quanto o campeonato. Você falou aí, Neto, o primeiro tempo, não sei se por conta do calor, o Fluminense, não sei se por conta do cansaço ainda do jogo na altitude, mas um primeiro tempo que a qualidade ficou longe, ficou um jogo ruim de se ver. Teve parada técnica também, né? Foi Tá necessário, calor. né? Exatamente. A dura é apanhar laranja, velho. Foi? Calor, cortar a cana, apanhar laranja, acordar 4 horas da manhã, ter que pegar 2 ônibus, aí pegar no metrô, pegar tomar encoxada, tomar tapa por orelha, jogar bola no Maracanã, 4 horas da tarde é uma delícia. É, nas férias jogam em todos os horários também, É mas... não? Enfim, o primeiro tempo muito ruim de Flamengo e Fluminense, diferentemente do segundo tempo, né? Que quando o Diniz muda, vem com 2 zagueiros, causa uma estranheza, porque ele se abre para um time como o Flamengo. Cara, muito louco. Que vem né? se mostrando muito sólido, é o forte do Tite, né? Já são 10 jogos, eu vou trazer os números aqui dos gols. Apenas 1 gol sofrido contra o Nova Iguaçu e 20 gols marcados. Esse Flamengo começa a ter uma cara do Tite e ele se abre. Com um time cansado, ele tira 2 zagueiros e se abre para um jogo contra o Flamengo, que teve seus pontas, o Tite vem usando isso, teve seus laterais muito bem na partida, e o Flamengo começa a encantar. No início do Campeonato Carioca, o que era normal, tem pouco tempo de Tite, muita gente ainda questionando se esse Tite do Flamengo ia encantar ou não. Eu acho que ele já vai criando uma cara. Quem acha que não vai encantar? Sai o De La Cruz, entra o Bruno Henrique. Sai o Pedro, entra o Gabigol. Sai o De Arrascaeta, entra... Pô, desculpa, o time do Flamengo não só vai encantar, como ganha de 2 a 3 títulos aí junto com o Palmeiras. Que por sinal entrou o Gabigol hoje, Matias Vinha, lateral esquerda, e Bruno Henrique. Dá uma olhada, esses 3 jogadores jogam em qualquer time do futebol brasileiro. Mas antes disso, vamos colocar os gols do Campeonato Carioca, para que a gente possa mostrar. O Sérgio Maurício tá ligado? Você tá louco? Bebeto comentando, que dupla de ataque de comentarista. Bebeto e Austin, meu Deus do céu. E também o GV, que apresentou, fez tudo que tinha que fazer lá. Vamos colocar o cara, demos 17 pontos lá no Rio de Janeiro, arrebentamos com a Globo. E por sinal, esses caras passam Big Brother. Se esse país aqui quer educação, se esse país gostaria de ter uma visão diferente do que é o mundo, uma visão... Pô, como é que pode as pessoas assistir Big Brother, cara? Uma pessoa, uma quer arrebentar com a outra, não sei o quê, é tudo coisa ruim, é fuzilamento, você não pode beber água, é tudo de mal. É trairagem para um com o outro, é uma barbaridade. Mas aí é a vocês vida acham... como ela é, né? Hã? É a vida como ela é. Não, mas só que é o seguinte, só que você bota as pessoas para beber, ficam 3 meses longe de casa. Mãe, bota eu para beber dentro de casa, ficar 3 meses dentro de casa. Meu irmão, eu pulo do 20º andar. Então, as pessoas não veem muito isso. Mas se isso aí para vocês é bom, vocês que ficam essa droga aí, que eu acho uma droga isso. Coloca os gols do Carioca aí. Varela passou pedindo no bico da grande área, fez o cruzamento, a bola passou pelo Pedro, sobrou na grande área, vai marcar o gol, chutou, Pedro, você tá louco? Gol! É do Flamengo! Tá procurando vaga Pedro, a bola vem de pé em pé, Cebolinha chutou, Fábio! Cê tá louco! Gol! É do Flamengo! Numa jogada sensacional! Bola de pé em pé, bola por trás de calcanhar, Cebolinha mandou um balaço, Fábio tocou nela, ela morreu lá dentro. O goleiro não pode pular antes da bola chegar. Quando o goleiro pula para cá, a bola vai para lá, porque ele quis adivinhar, não pode. Da jogada, Nelsinho, do Flamengo, o que você enxerga? Eu sei que você está assistindo todos os jogos. O Nelsinho está livre no mercado para trabalhar. Tenho certeza que o Nelsinho, esse ano, né, tem clubes aí que possam
contratar o Nelsinho, porque além de ser um treinador excepcional, vai fazer com que o seu time tenha ideia de ser campeão. Daqui a pouco eu leio a sua ficha, Nelsinho. O que você viu do Flamengo, o que você enxerga do Flamengo e como que você enxerga o Tite? Que ele veio de uma forma diferente, porque o Flamengo é um time que não é de muita marcação, né? A história do Flamengo, né? Sim. E ele acertou defensivamente e o Flamengo está aí chegando para ganhar os títulos. Ele equilibrou o time do Flamengo, né? Essa é a verdade. Ele equilibrou a defesa, equilibrou o meio-campo e o ataque. Então, eu acho que a equipe dele, principalmente, que eu noto, observo, é que é muito bem postada, ela sabe se defender e ela sabe sair para jogar. Então, o Flamengo precisava de uma pessoa assim, um profissional assim que organizasse. Porque é muitos jogadores, né? Você já participou. Muito craque junto. É muitos jogadores de qualidade e os caras pensam que resolve sozinho. Eu vou resolver, eu faço gol, eu faço... E não resolve. Se você não tiver uma definição, uma organização, você não chega. Você não consegue chegar. Você chega com cruzamento, com lances longos, mas hoje, que nem o pessoal se fecha, né? Eu tenho acompanhado o Campeonato Carioca pela Band e eu vejo, fica 10 caras ali na frente da área. É isso mesmo. Então você tem que encontrar o espaço para fazer o passe vertical, né? Fazer na hora certa, não é... A jogada dos dois toques de calcanhar, porque isso aí é a coisa mais linda. Aí, porque se eles não fazem isso, não tem como entrar. Exatamente. É jogada genial, né? Jogada. Genial. Você vê o conjunto, né? O que faz uma organização. Quer dizer, o Arrascaeta, o Pedro e o Cebolinha. E o Cebolinha entrando. Quer dizer, o futebol brasileiro é isso, né? Eu não tenho dúvida disso, Olívia. Em relação ao Tite, em relação ao Flamengo, em relação à torcida, que foi espetacular, qual a visão que você teve do Flamengo? Qual a visão do Flamengo também daquilo que se espera do Flamengo pro ano todo? É difícil pedir para o torcedor paciência, né, Neto? Porque a gente sabe que o futebol é paixão e emoção e a temporada de 2023 foi trágica para o torcedor do Flamengo, né? Eles conseguiram perder tudo. Mas quando o Tite chega e assume no final do ano, era justamente para cuidar do paciente, fazer o diagnóstico e saber como medicar esse paciente, que era o Flamengo, e ainda assim conseguiu apresentar bons resultados no final do ano. E eu vinha falando, né? O Tite chegou um pouquinho mais cedo, diferentemente do que ele queria, porque ele precisava diagnosticar para poder buscar peças do mercado para no Campeonato Carioca já chegar com um time um pouco mais avançado. Não começou bem a temporada, muita gente ainda questionando o Tite, mas ele estava vindo, né? Assim, de trás para frente. Fecha o sistema defensivo, que sempre foi um problema muito grande para o Flamengo. Arruma os laterais, que é um problema, acho que em quase todos os times, né? O meio de campo, e aí ele tem que lidar com o vestiário. Quando você pensa, sai o Everton, mas tem o Gerson, tem o Arrascaeta, chega De La Cruz, tem muita gente. O Tite sabe lidar com a gestão de pessoas, né? Gestão de elenco. O Cebolinha, muita gente já estava colocando que o Cebolinha era um jogador que não tinha dado certo no Flamengo. Porque no final do ano, né? Antes do Tite chegar. Exatamente, a expectativa no Cebolinha, eu criei essa expectativa também assim que ele chegou, por conta da velocidade, com características muito próximas. O Marcos Braz quase mordeu o pito do moleque, pô. Se o moleque tivesse com o pipi um pouquinho mais pro lado, mordeu o pito do moleque. Pô, ele mordeu a virilha, pô. No final do ano, o Flamengo estava tão desesperado, tão desorganizado em termos de diretores, de diretoria, de visão, achando que pode tudo, achando que... não, cara, olha aí, ó, vem um treinador, e aí vem do que o Nelsinho falou, você vê, o treinador hoje tem muita gente do lado, o staff é enorme, só que o treinador, ele que comanda o time. Não, me parece que antes do Tite chegar... Todo mundo dava palpite, todo mundo tinha que jogar, todo mundo não sei o quê. E parecia que ninguém mais prestava, né? Estavam querendo fazer uma barca. Mas isso é por causa da diretoria. Aí veio... O que o Tite fez? A primeira coisa importante, no meu ponto de vista. Ele efetivou quem? O Cebolinha. Que fez ele aqui na Copa América, que ele foi artilheiro e segurou aqui a Copa América com o Cebolinha, quando jogava no Grêmio. Tirou o Bruno Henrique, tirou o Gabigol. Colocou o Pedro, que é um jogador extraordinário, para mim, o melhor centroavante do país. Sul-americano também. Nessa semana que passou agora, ele fez, não sei se realmente aconteceu isso no vestiário, mas o Gabigol, após o término, o apito final do jogo, o Gabigol abandonou o banco e foi embora. E na hora da última ali, que tem aquela reunião final, né, no vestiário,
o Tite chamou a atenção dele. assim, E não deixou ele argumentar. Entendeu? Então, é por aí que tem que ser. porque se não for assim no Flamengo... Todo mundo vai falar. Todo mundo vai falar. Todo mundo vai querer falar. E ele veio, centralizou tecnicamente, tem as virtudes dele, os defeitos, e fez o Flamengo ser um time organizado. Os 2 zagueiros jogando bola, os 2 laterais, 2 bons de bola, 2 laterais bons de bola, né? O Pulgar, que joga muito, infelizmente o Gerson teve um problema de rim. Espero que Nossa Senhora Aparecida abençoe ele, que na cirurgia, que ele possa voltar o mais rápido possível, que é um craque de bola. Mas quando você vê um gol como esse, Marília, de 2 toques de calcanhar, um pra cá, o outro pra lá, e aí o cara sai na... Ó, o outro, o cara sai na cara do gol, enche o pé, foi um frango, foi. Mas a jogada foi tão bonita que se esquece um frango do Fábio, Marília. Pois é o terceiro clássico do Tite nesse campeonato, né? A gente tem que lembrar que o Tite é contratado em outubro do ano passado e ele é antítese daquilo que essa diretoria do Flamengo criou para ela própria, que era o time que amassaria todo mundo, que é o time do Jorge Jesus. Mas depois de passar por tantos técnicos e tantos técnicos mal sucedidos, ele precisava de alguém que colocasse de novo água na fervura, como fez o Dorival no ano anterior, mas não serviu ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. O Tite é o primeiro técnico, depois do Jorge Jesus, que tem tanto tempo para trabalhar e para arrumar o time para os primeiros desafios. O Tite chegou em outubro, nós estamos quase em março, são 5 meses de trabalho e agora o Flamengo se prepara para ganhar alguma coisa ganhável, porque quando o Tite assumiu o Flamengo no ano passado, o Botafogo já era campeão brasileiro. Então, ele entra para arrumar o time para esse ano. Até deu uma chancezinha para o Flamengo uma rodada, depois o Flamengo perdeu para o Atlético e essa chance se esvaiu. Mas é verdade que depois do Jorge Jesus, nenhum técnico de todos esses que passaram pelo Flamengo tiveram tanto tempo para fazer o time ser campeão. O Dorival, por exemplo, em 5 meses foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores depois de chegar. Então o Tite tem um elenco melhor do que tinha esses técnicos anteriores, teve mais tempo para trabalhar, na minha opinião é mais técnico que esses que passaram por lá e o time tem tudo para funcionar. Hoje, no terceiro clássico, é verdade que o Fluminense no meio da semana jogou pela Recopa em Quito, hoje era um time diferente do Diniz, mas hoje foi um time soberano em campo. O Flamengo não deu chances ao remendado Fluminense, preocupado mais com a LDU essa semana, do que com este clássico eventualmente, porque é um clássico muito importante. Mas é uma vitória importante, porque no ano passado, até perder a Taça Guanabara foi problema, mas porque já tinha perdido a Supercopa, a Recopa, quando perdeu o Mundial, quando perdeu a Taça Guanabara o ano passado para o Fluminense de virada, foi mais um problema para a sogra do Vitor Pereira. Esse ano pode ser a porta de abertura do Tite para o sucesso, porque o Flamengo perdeu os últimos 7 títulos que ele disputou. Ganhar a Taça Guanabara pode não significar nada na história do Flamengo, mas pode significar uma reconquista desses jogadores em confiança, porque é um time muito importante, né? Que todo mundo fala, o campeonato regional não é um laboratório, mas se o time que está dentro daqueles tradicionais para ganhar não ganha, esse laboratório desse ano, desculpa, Neto, o Botafogo e o Vasco já preocupa muito o seu torcedor, porque o laboratório estadual está preocupando. Agora, só baseado nisso aí que a Marília falou, né, do que era o Flamengo ano passado e o Flamengo agora, em 10 jogos de 2023... foram 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, com 24 gols marcados e 13 sofridos. Agora, com o Tite, 10 jogos, são 7 vitórias, 3 empates, não tem nenhuma derrota, 20 gols marcados e um único gol sofrido. É outro ambiente, né, que o Flamengo tem agora para desfrutar.